Hoje o assunto especial do Jornal da Clube é turismo. A união das cidades pode fortalecer esse setor importante que traz desenvolvimento. Vamos acompanhar. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no nosso núcleo de jornalismo, a secretária de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto, Maria Eugênia Bife. E em Sertãozinho, a interlocutora regional de turismo, Eusiane Sandrin. Hoje, Dia Internacional da Mulher, nós estamos aqui muito bem representados. Maria Eugênia, parabéns pelo seu dia e, para a gente começar, é começo de gestão, você está num desafio novo, Ribeirão Preto é um desafio e tanto para qualquer gestor do turismo. Quais são os seus planos nesses 4 anos? Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando. Eu acho que sobre um tema extremamente importante e relevante, né? Falar sobre o turismo é a gente falar sobre diversos aspectos que impactam diretamente a sociedade, a cidadania e o município. Então, acho que Ribeirão Preto, eu tenho como um dos nossos objetivos, na verdade, resgatar e dar força e visibilidade para toda a parte turística de Ribeirão. É importante a gente lembrar que ao longo, acho que de muitos anos, existe um movimento do turismo que vem se fortalecendo e vem conversando e se comunicando para justamente se fazer cada vez mais presente. Por isso, eu acho que é papel fundamental do poder público olhar para esse cenário e conseguir identificar as principais demandas, necessidades, para a gente poder atuar. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo nesse momento é trabalhar com a aproximação com os diversos setores do turismo, o setor hoteleiro, o setor de bares e restaurantes, setores inclusive de cultura, eventos e outras ações que a gente sabe que são super importantes para movimentar o turismo aqui de Ribeirão Preto. Eusiane, a gente pegando carona no carnaval que acabamos de passar, ele trouxe alguma sinalização de como a nossa macro-região pode estruturar o turismo ali, esse turismo local, onde as pessoas não precisam se deslocar e podem aproveitar do que a gente tem de melhor? Com certeza, o carnaval e os eventos no geral, né? Os eventos no geral é muito importante para a captação, para a atração de turistas, né? E a gente percebe, isso existe pesquisas já, que o turista, a gente tem que captar esse turista uma distância pelo menos de 200 quilômetros para ele utilizar os nossos equipamentos, né? E o carnaval, como numa cidade já consolidada, que já pulsa, que já flui o turismo como Ribeirão Preto, acaba movimentando toda a nossa região, não só o carnaval, como outros eventos, né? A gente pensa aí, por exemplo, no evento, no grande, né, internacional evento, por exemplo, de negócios, que penso que é a vocação turística de Ribeirão Preto, inclusive, quando você vê uma AgriShow. A AgriShow movimenta os meios de hospedagem, né? Um evento muito importante para toda a região, a mais de 200 quilômetros de distância. Assim como o Sertãozinho também, que tem um grande evento aqui, né? Que é uma feira internacional de bioenergia, que também movimenta os meios de hospedagens todos, Ribeirão Preto, com certeza, né? Que a gente já fez essa pesquisa, mas num raio bem distante aí. Então, os eventos é de suma importância. Eu tenho certeza, Carnaval em Ribeirão Preto, por exemplo, foi um show, né? Teve locais aí lotados, a Maria Eugênia com certeza discorre sobre isso melhor do que eu, mas acaba movimentando a região também. O pessoal vai no evento à noite do Carnaval, por exemplo, vem para Sertãozinho, na nossa prainha aqui, que também teve lotado, que também teve atrações do Carnaval. Nós registramos aqui em Sertãozinho, para você ter uma ideia, mais de 100 cidades nesse período de carnaval aí, na prainha de Sertãozinho, no Cristo, no Parque do Cristo Salvador também, uma quantidade bem grande assim, de municípios de fora que vem. Maria Eugênia, quando a gente fala do turista que Ribeirão Preto quer atrair, que perfil é esse?
A gente percebe que Ribeirão Preto ele tem um potencial turístico gigantesco, né? Então, quando a gente fala do perfil turístico, a gente sabe também que ele é múltiplo e ele é variado por alguma série de razões, né? Uma delas é porque a gente também tem eventos e até algumas ações que acontecem em Ribeirão Preto que têm determinadas características um pouco mais marcadas. Por exemplo, os grandes congressos de discussões, de pesquisa, extensão, a parte mais acadêmica. A gente tem um movimento do turismo acadêmico muito forte na cidade. E isso, obviamente, atinge turistas que não ficam só aqui do ponto de vista regional e local, mas também atinge o Brasil todo, por completo, basicamente. A gente tem um movimento muito expressivo de pessoas que vêm de diversas partes do Brasil para um segmento turístico, por exemplo, esse segmento mais acadêmico. A gente também tem o próprio turismo, que é um turismo mais de saúde de Ribeirão, por ser o polo importante de saúde na região. Então, isso sim também além de fonte de pesquisa, né, e ciência, a gente também tem a prática desse processo do turismo de saúde, que acaba movimentando aí sim, principalmente um turismo mais regional, mas muito mais nesse sentido também do acesso e do alcance a esses mecanismos. A gente tem o turismo, que é um turismo mais de negócio, de comércio, que é uma característica muito marcada de Ribeirão Preto ao longo, acho que, de toda a história do nosso município, né? A gente é um município de movimentação comercial, então, obviamente, que isso é uma das coisas que mais impacta. E aqui, sim, esse perfil do turista, ele é um perfil de um turismo de negócios. Então, a gente alcança, obviamente, não só regional, também como todo o estado, inclusive o Brasil todo, para conversar e fechar contratos. Acho que isso é um perfil bem marcado também do turismo de Ribeirão Preto. E, obviamente, que nós temos os próprios o turismo, por exemplo, que é esse turismo mais cultural, com mais atividades artísticas. O próprio carnaval esse ano, por exemplo, foi um movimento e vai ser um movimento cada vez maior, que é o que a gente espera que aconteça, que marca principalmente aqui do turismo mais regional e pessoas que estão buscando consumir essa arte, essa cultura, essa economia criativa que a gente consegue impulsionar, fortalecer e proporcionar não só para o município, como para toda a região. Então, a gente tem uma variedade de perfis turísticos muito marcados em Ribeirão Preto e muito extenso, o que é absolutamente maravilhoso, uma vez que, obviamente, a gente sabe que, tendo o potencial turístico que nós temos em Ribeirão, a gente consegue alcançar e atender diferentes segmentos e diferentes demandas que o setor turístico precisa e, inclusive, é o que a gente gostaria de fortalecer, né? Eusiane, turismo exige muito trabalho e muita preparação. Nesse sentido, até para fortalecer regionalmente, é fácil conversar, dialogar com as diferentes prefeituras para que elas se unam? É mais fácil, Felipe, quando as prefeituras mantêm técnicos, pessoas capacitadas, para que já entende o que está acontecendo, né? Então, aí realmente facilita. E pessoas que entendem que para ter um planejamento, um desenvolvimento sustentável do turismo, tem que envolver a comunidade local, tem que investir em capacitação, e essa é uma das funções, né, do poder público, além de trabalhar, de investir na infraestrutura local, sinalização turística, né? E aí sim, se tiver essas pessoas, esses gestores mais qualificados, é fácil. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, da nossa região turística aqui, Raízes do Campo, que Ribeirão Preto, que já é esse destino consolidado, integra e acaba auxiliando e complementando. Aliás, nós complementamos Ribeirão Preto e vice-versa, né? Nos roteiros turísticos, por exemplo. A região turística, para você ter uma ideia, tem uma feira de artesanato e produtos regionais itinerante e que acontece aí a cada 2 meses em um único município. Então, isso já é um sucesso, já estamos na 7ª edição, inclusive já aconteceu aí com a Maria Eugênia, já duas em Ribeirão Preto, né? Já 2 edições dessa feira. Então, o diálogo dentro da região turística tem sido fácil, e esses municípios, eles integram, todos eles que fazem parte da região turística Raízes do Campo, eles integram também o consórcio de municípios da Mogiana, que também dá todo um apoio, cria agência de desenvolvimento. Então, isso facilita o diálogo, sim, entre os gestores. A gente mantém canais de comunicação, reuniões, onde um gestor passa a sua experiência,
o que deu certo e o que não deu também, né, que importa. Então, essa troca de experiência entre esses gestores que participam desses grupos, dessas reuniões, dessas trocas todas, é muito importante. Então, quanto mais capacitado eles estão, melhor é o diálogo, né, Felipe? Maria Eugênia, por falar em diálogo, a gente sabe que o turismo é uma das poucas atividades que privilegia a todos. O shopping center se beneficia e o dono da lojinha, que tem 2 funcionários, também se beneficia. Nesse sentido, você tem já previsto esse diálogo com toda a comunidade que pode se beneficiar? Sim, sem dúvida. É super importante isso, né? Eu acho que o trabalho em rede ele é fundamental para o resultado do turismo local. E nesse sentido, justamente, essa gestão agora, a gente vai também passar a ter outros trabalhos para um olhar tanto de sensibilização quanto de capacitação do próprio setor turístico e aqui dos diferentes segmentos que compõem o turismo, né? A própria capacitação dos agentes políticos e públicos que hoje integram as pastas da Prefeitura Municipal, que acabam sendo, de alguma maneira, que compõem a parte toda de turismo, né? A gente também vai proporcionar isso. E também pensar, eu acho que de uma perspectiva em que a gente consiga integrar, por exemplo, Ribeirão Preto dentro do setor turístico local, dentro do setor turístico regional, dentro do setor turístico estadual e até nacional. Então, enxergar Ribeirão Preto com esse potencial turístico, obviamente que demanda e depende 100% da integração dessas diferentes áreas, sejam da parte pública, secretarias, autarquias, seja da parte privada, porque o turismo ele é fomentado, ele é feito, realizado pelo poder privado na maioria das vezes, seja pelo próprio turista que chega enquanto sociedade civil para consumir aquilo que deseja, seja pelos próprios comerciantes locais, pelo setor hoteleiro, por bares e restaurantes e todos os outros setores que estão envolvidos na parte turística. E, enquanto poder público, nossa função é justamente apoiar, fomentar e fortalecer esse movimento, seja através dessas capacitações, dessa sensibilização, seja inclusive pensando, por exemplo, e estruturando os roteiros regionais, os roteiros turísticos que precisam ser pensados justamente com esse olhar, o olhar histórico para as questões que envolvem Ribeirão Preto e a região, o olhar que a gente precisa, obviamente, destacar de algumas questões, por exemplo, né? Ribeirão também é conhecida como um polo cervejeiro, toda a história da cerveja que compõe Ribeirão Preto, então olhar para isso, olhar para as questões que envolvem os demais setores e segmentos desse turismo, para a gente dar destaque e passar a entregar para o turista que chega na cidade não só a experiência turística, mas um acolhimento que é composto da soma de forças e da integração de todas as pessoas que precisam estar envolvidas nesse processo, sem dúvida nenhuma. Ciane, vamos dar uns passos para trás. O pessoal que está em casa agora, é final de semana, está imaginando o que pode fazer, o que pode aproveitar em termos de turismo local, sem precisar se deslocar para muito longe. Nós temos 90 municípios abarcados aqui pela nossa cobertura. O que a gente oferece de bom em termos de turismo? Se considerarmos principalmente Ribeirão Preto, que já é um município turístico consolidado, Sertãozinho, inclusive teve uma avaliação que é a minha cidade recentemente, que também é considerado município turístico já, né? E isso é interessante porque são dados formais, né? São dados que avaliam a quantidade de turistas que recebem, quantidade de meios de hospedagem, os empregos gerados, o recolhimento de impostos, enfim. Mas se for pensar em Ribeirão Preto, nesses municípios que já são turísticos, só da região turística, para você ter uma ideia, Felipe, são 19 municípios. Do consórcio, só na Câmara Técnica nós temos 43. Nós temos toda a segmentação turística que o Estado considera aí o Ministério do Turismo. Nós temos o turismo cultural, né? Histórico e cultural. Nós temos turismo gastronômico, né? E como o Ribeirão Preto também é rico nisso, inclusive tem roteiros regionais, né? Tem muitas feiras gastronômicas que essas cidades promovem.
inclusive turismo de sol e praia, né? Ribeirão Preto também tem um estabelecimento privado que tem, Sertãozinho tem uma praia artificial à beira aí às margens da maior represa da região, e a Maria Eugênia bem colocou a questão você está pensando em lazer, né? Mas a questão do turismo de saúde, né? Ribeirão também é um polo de receber turistas de todas as partes do país. Então, nós temos várias segmentações, tem uma coisa que está explodindo agora, né? Principalmente depois de Covid, mas agora que está se consolidando, que é o turismo, dentro do turismo natural, turismo ecológico, que é, por exemplo, a observação de aves, né? Hoje tem até pesquisas da importância tem países que já prescrevem que as pessoas vão até as florestas, tem um nome que agora não me recordo, vão até as florestas para a saúde mesmo, prescrevem como tratamento. Então, Ribeirão Preto, Sertãozinho, todos esses municípios que a gente já levantou de observação de aves, dá show nisso, porque já vieram turistas de outros países para vir aqui registrar aves que só aqui na nossa região tem. Aí tem o seu período de migração, né? Outra coisa que tem se destacado também, Felipe, aqui na nossa região, e que nós temos feito roteiros e que está ficando demais, tenho que citar Ribeirão, porque Ribeirão já consolidou esses segmentos também, que é o que a gente chama de turismo cemiterial. Turismo das necrópolis, né? Ribeirão Preto já tem feito isso já desde o ano passado, né? E talvez até um pouco mais, no Cemitério da Saudade, que é contar, a gente diz que é um museu a céu aberto, né? Porque ali conta a história toda do município, e nós temos tentado fazer essa integração com outros municípios através de rota que já fizeram um estudo aí do seu turismo cemiterial, como Brodowski, Jardinópolis, Pontal já tem um estudo, Sertãozinho já tem também o turismo cemiterial. Então, criar esses roteiros, e até isso, a pessoa que quer ter um lazer, ela pode fazer, porque esses roteiros acontecem com frequência, divulgados normalmente na Secretaria aí de Cultura e Turismo dos municípios, de Ribeirão tenho certeza, de Sertãozinho também. Então tem muita coisa acontecendo, e a gente pode falar dentro da nossa região aqui de toda a segmentação, inclusive sol e praia. Maria Eugênia, a Secretaria de Turismo, ela tem uma característica bem particular, que ela pode figurar tanto na coluna do gasto quanto na coluna do investimento, da rentabilidade, né? O prefeito inteligente pode colocar lá na caderneta dele uma conta de onde ele pode esperar tirar lucros do turismo, pode esperar tirar uma maior arrecadação a partir da Secretaria de Turismo. Nesse sentido, a gente sabe que Ribeirão precisa investir primeiro nos museus que estão abandonados há muito tempo. Mas dá para a gente falar em uma secretaria que vai entregar números positivos para Ribeirão? Sem dúvida nenhuma, acho que esse é um dos nossos principais objetivos, né? Quando a gente pensa numa política pública de turismo, a gente precisa pensar em métricas capazes de efetivamente comprovar esse avanço e também demonstrar o quanto que o turismo, justamente como você falou, impacta do ponto de vista da rentabilidade, do orçamento, de financiamento de muitas ações. Até porque, com o aumento do turismo, o fortalecimento, por exemplo, do próprio comércio, a gente tem uma maior arrecadação de impostos e isso, obviamente, gera uma maior possibilidade de trabalho com as questões orçamentárias, né? Então, eu acho que essa característica que tem no turismo e que marca, eu acho que um grande diferencial entre a Secretaria de Turismo e outras secretarias é justamente essa potencialidade de gerar ainda mais arrecadação, ainda mais visibilidade e deixar uma marca na história e na trajetória dos municípios. E, obviamente, que Ribeirão Preto não vai ficar de fora disso. O nosso objetivo é justamente esse: fortalecer o turismo, olhar, se aproximar dos setores, trabalhar cada vez mais para entregar resultados que tenham métricas mensuráveis para conseguir demonstrar, inclusive, o impacto que esse turismo é capaz de gerar, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social, porque existe também um lado que a gente não pode esquecer do turismo, que é um lado do afeto, do acolhimento e, inclusive, acho que dessa
questão de gerar um pertencimento. O turismo, ele também trabalha com as pessoas locais, com os comércios locais, para gerar uma sensação de fazer parte desse processo. Por isso, voltando um pouquinho no que a gente até já comentou, essa integração é fundamental, porque o pertencimento é um dos sentimentos e das sensações que a gente precisa, obviamente, fomentar ainda mais, porque o turismo e ele deve ser visto como uma das maiores potências que nós temos aqui no município de Ribeirão Preto. Neste Dia Internacional da Mulher, participaram do Jornal da Clube, aqui no nosso núcleo de jornalismo, a secretária de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto, Maria Eugênia Bife, e em Sertãozinho, a interlocutora regional de turismo, Eusiane Sandrin. As duas, parabéns e muito obrigado pela participação.